Bendito seja o Senhor, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, que Deus possa abençoar a sua vida nesta hora, a sua casa, a sua família, que o Senhor possa ir de encontro às tuas necessidades, aquilo que tem muitas vezes afligido o seu coração, tirado o seu sono, que o Senhor possa visitar as tuas necessidades nesta hora. A paz do Senhor aos irmãos que já estão chegando, irmã Jaqueline, pastor Ricardo, que Deus abençoe a vida de vocês, irmãos que forem chegando, que sejam tocados, visitados pelo Senhor, em nome de Jesus. Eu creio que grandes coisas o Senhor fará em nosso favor esta noite, que grandes coisas o Senhor falará conosco, e hoje nós temos um assunto muito interessante a falar a respeito da palavra de Deus. Eu já vou aqui adiantar que nós vamos falar a respeito de permissão de Deus e intenção de Deus. Talvez você, vivendo esse caos, vivendo o que o mundo está passando agora, esteja aí se perguntando dentro do seu coração se verdadeiramente esta é a permissão de Deus ou se esta é a intenção de Deus. E é isso que nós vamos conversar hoje aqui, a respeito disso que nós vamos ministrar esta noite. Eu creio que o Senhor falará com você e falará comigo de uma maneira sobrenatural. O Senhor, Ele está usando esta situação para moldar as nossas vidas. Se permita ser moldado pelo Senhor esta noite. Aonde você estiver, desligue qualquer aparelho que possa tirar a sua atenção. Se conecte somente a Deus. Deixe o Senhor falar com você. Deixe o Senhor falar ao teu coração esta noite, em nome de Jesus. Deixe o Senhor visitar a tua alma. Deixe o Senhor visitar o teu coração. Que esta noite você esteja com o teu coração e a tua mente abertos para receber de Deus aquilo que Ele tem a falar com você. Eu aceito, Senhor. Pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento com essa obra, mas tenho um pedido, Senhor. Não me deixe só. Senhor não vai te deixar sozinho. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Quebra-me, sou o vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou o vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro, eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Reconheça a tua dependência de Deus. Deixa o Senhor suprir as tuas necessidades hoje. Deixa o Senhor preencher esse vazio que possa haver aí dentro do teu coração. Eu aceito, Senhor. Pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento com essa obra, mas tenho um pedido, Senhor. Não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu. Quebra-me. Quebra-me. Sou um vaso, és oleiro.
Pega a tua voz e diga isso aí dentro do teu lar nessa hora. Eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, Senhor. Reconheçamos a nossa total dependência dele. Eu não mando, Deixa o Senhor tomar a direção da tua vida, me aleluia. refaça se preciso for. Deixa o Senhor tomar a direção dos teus pensamentos, das tuas atitudes. Sou o vaso, azuleiro, me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Reconheçamos a nossa dependência dele. Eu sou. Somos totalmente dependentes desse Deus. Os momentos de aflição, os momentos de tribulação, os momentos de angústia, são o Senhor usando para nos moldar. É Deus usando estes momentos para nos transformar, para verdadeiramente como um vaso nas mãos do oleiro, nós sermos moldados segundo a vontade, segundo o querer do Senhor. É Deus usando estes momentos para nos transformar. O momento da batalha, o momento da luta, é o momento onde nós devemos ainda intensificar as nossas adorações ao Senhor, porque temos a certeza de que o Senhor ele está nos moldando, de que o Senhor ele está trabalhando em nosso favor. O Senhor não te deixou só, querido. Disseste que nunca me deixaria. Disseste que a vida me abalaria. Disseste que no mundo eu teria aflições. Mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. O Senhor está segurando nas tuas mãos agora, querido. O Senhor está segurando nas tuas mãos nesse momento. Você não está sozinho, você não está sozinha. Quando eu vejo a escuridão da noite, quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim, mesmo assim eu descanso em teus braços de amor, pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. O choro dura uma noite, mas como o dia vem o sol, as tempestades virão, mas sobre a morte ele venceu. Ele venceu. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, eu encontro abrigo em ti. Segura-me. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo
você e eu nunca vou te deixar. Bendito seja o nosso Deus, a paz do Senhor a todos os irmãos. Que Deus possa abençoar os irmãos que estão conosco pelo Instagram, pelo Facebook. É uma honra, um prazer muito grande poder compartilhar a palavra do Senhor com todos os irmãos. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Ontem nós recebemos de Deus uma palavra abençoada e eu já tenho testemunhos hoje, irmão. Olha como Deus é bom. Pessoas já me procuraram para testemunhar, que tomaram posse da promessa de Deus que foi feita ontem, e hoje o Senhor já operou milagres, o Senhor já operou a bênção. O nosso Deus é maravilhoso, querido. Eu sirvo a este Deus por amor e porque Ele nos amou primeiro. O Senhor nos amou primeiro. Bendito seja o nosso Deus. Vá preparando aí o seu copo com água, para que ao final da ministração nós juntos possamos orar por esse copo com água, para sermos abençoados por Deus através da nossa fé. O livro, ou a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos no dia de hoje, está no livro de Deuteronômio, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 26. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 26. Como eu adiantei no começo aqui, hoje nós vamos compartilhar a respeito de permissão de Deus e intenção de Deus. Sabermos diferenciar o que é permissão de Deus, o que Deus permite que aconteça conosco, e o que é intenção de Deus, ou seja, o que Deus quer que aconteça conosco, porque permitir e querer são coisas diferentes. Então é justamente a respeito disso que nós vamos falar hoje, e o texto está no livro de Deuteronômio, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 26, e a palavra do Senhor nos diz assim: eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Amém? Nós estamos diante de um dos textos da Bíblia, de vários deles, que mostram para nós que Deus nos deu o poder de escolha. Desde o momento da criação do homem, quando Deus cria o homem e insere o homem no jardim do Éden, Deus ele dá ao homem e à mulher a opção de escolher. Deus chega para Adão e para Eva e diz assim: de todas as árvores, de todos os frutos que estão no jardim, vocês podem comer, apenas não comam daquela árvore que está no centro do jardim, do conhecimento do bem e do mal. Deus dá opção a eles: olha, eu estou dizendo para vocês não comerem, mas a árvore está lá. Vocês podem escolher me obedecer, ou vocês podem escolher tomar a decisão de vocês. E nós sabemos que Adão e Eva tomaram a decisão que eles quiseram. Comeram do fruto da árvore do bem e do mal, e a partir daquele momento o pecado da desobediência foi inserido na humanidade, e nós então passamos a ser fruto da desobediência que foi praticada por Adão e por Eva. Então hoje nós vamos falar exatamente acerca disso, a respeito de o que Deus permite que aconteça. Deus permitiu que Adão e Eva comessem do fruto do jardim, do fruto da árvore que estava no centro do jardim, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Porque Deus já criou o homem com o poder de escolha. Escolher se você quer o bem ou se você quer o mal. A intenção de Deus, porém, não era que eles comessem daquele fruto. Deus demonstra a sua intenção quando ele diz: não comam do fruto da árvore que está no centro do jardim. Deus mostrou a sua intenção, que o homem e a mulher não comessem daquele fruto. E Deus mostrou a sua permissão quando o homem e mulher decidiram comer daquele fruto e desobedecer a Deus. Entenda que permissão de Deus nada tem a ver com intenção de Deus, porque a permissão de Deus não está atrelada à decisão de Deus por mim e por você. Deus deu a nós este poder de decisão. Deus não nos criou escravos, Deus não nos criou robôs.
em que faremos tudo conforme Ele programa lá em cima. Não, Deus deu a nós o poder da escolha. E é exatamente isso que está aqui no livro de Deuteronômio. Eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. Escolha o que você quer. E hoje nós vamos compartilhar aqui a respeito da vida de alguns homens de Deus que tinham a intenção de Deus em algo, porém a sua escolha fez com que eles vivessem algo diferente, que foi sim permitido por Deus, mas que não era a intenção de Deus no momento em que Deus ordenou algo a eles. E hoje, quando nós nos deparamos com a situação que estamos vivendo, eu tenho ouvido muitas pessoas dizerem: não, nós não temos que nos preocupar, isso é permissão de Deus. Claro que isso é permissão de Deus. O coronavírus ou qualquer coisa que aconteça na terra, no céu, no mar, aonde for, é permissão de Deus, porque nada foge do controle de Deus. Porém, ser permissão de Deus não significa que isso é intenção de Deus. Eu não consigo compreender que Deus, demonstrando tamanho amor por nós, enviando Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário, viria com esta enfermidade como um castigo para a humanidade. Não, eu entendo que a humanidade está colhendo os frutos de um momento de desobediência, porque a Bíblia diz que certamente tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. A lei da semeadura, não há nada que possa revogá-la. Então Deus está permitindo sim, mas eu entendo que essa não era a intenção inicial de Deus. Por quê? Porque a intenção inicial de Deus era que o homem e a mulher, vivendo no paraíso, não tivessem desobedecido e comido do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas para que vocês possam entender, e hoje eu vou dar a liberdade um pouco maior para os irmãos que estão nos assistindo, se no meio da transmissão você tiver alguma dúvida, escreve aí na mensagem, eu vou conseguir ler aqui, vou tentar sanar a sua dúvida. Porque, irmão, eu quero que essa mensagem fique de uma maneira muito clara ao entendimento dos irmãos, porque Deus ministrou em meu coração que muitas pessoas estão presas as situações, estão presas mesmo, estão cercados por cadeia, não tem força para se levantar e mudar a sua situação, porque estão entendendo que é Deus que quer que ela passe por isso. Não é Deus que quer que você viva na derrota, não é Deus que está castigando você. Entenda, Deus pode ter permitido que você esteja vivendo isso, porque lá atrás você plantou e hoje está colhendo, mas a intenção de Deus é que você saia dessa situação vitoriosa, para que o nome dele seja glorificado através da tua vida. Receba esta palavra em nome de Jesus. E nós vamos aqui comentar hoje a respeito de algumas situações que foram permissão de Deus e de outras situações que foram intenção de Deus. A Bíblia nos diz a respeito de um homem por nome Abraão. Um anjo aparece a este homem Abraão. Se vocês estiverem tendo problema no Facebook, eu estou vendo que tem hora que trava no Face, nós estamos no Instagram também, tá bom? Se tiver problema no Face ou no Instagram, vice-versa, você pode trocar aí, em nome de Jesus. A Bíblia nos conta a respeito de um homem por nome Abrão, que recebeu de um anjo, recebeu da parte de Deus uma promessa, que ele, sem ter filho nenhum, já de idade avançada, e sua mulher de idade avançada, ainda na velhice teriam um filho. Ele recebeu esta promessa de Deus. A Bíblia nos diz que sua esposa Sara estava ao fundo ouvindo o que a promessa de Deus estava dizendo a Abraão, e ela riu, porque ela não creu, ela não acreditou naquele momento, porque ela já era de uma idade avançada. E Sara então teve a brilhante ideia de dizer para Abraão: deite-se com Agar, para que a promessa de Deus se cumpra. Ela é minha serva, um filho vindo dela é meu, e sendo feito por você é um filho meu e seu. Então a promessa de Deus irá se cumprir sobre as nossas vidas. Abraão se deita com Agar, nasce Ismael, filho de Abraão e de Agar, porém não era o filho da promessa que Deus havia feito. A intenção de Deus era abençoar a Abraão e Sara com um filho que seria feito, concebido entre Abraão e Sara. Porém Abraão tomou a decisão, e Sara tomou a decisão de fazer um filho entre Abraão e entre Agar. Eles tomaram essa decisão. Nasceu Ismael.
com permissão de Deus, claro, mas não com a intenção de Deus. Entenda que a intenção de Deus era que Isaac viesse fruto do relacionamento de Abrão e de Sara. Porém, a permissão de Deus fez com que nascesse do relacionamento entre Abrão e Agar o filho Ismael, e mais tarde a promessa de Deus se cumpriria, vindo de Sara, nascendo do ventre de Sara, o filho da promessa, Isaac. Quando nós nos deparamos com esta história, nós conseguimos entender que a intenção de Deus era uma, porém, a intenção de Deus era uma, a abençoar Abrão e Sara com um filho. Porém, a desobediência de Abrão e Sara gerou também um filho. Porém, nós conhecemos a história que lá na frente, quando Isaac nasce, todo o problema que Abrão teve para conseguir colocar Ismael, e infelizmente fazer isso, colocar Ismael para fora, porque a desobediência de Abrão lá atrás trouxe para o seio de sua família problemas entre Ismael e entre sua esposa Sara. Quando nós vemos a história de José, nós vemos um homem que sofreu demais, um menino que sonhou, contou este sonho aos seus irmãos, os seus irmãos intentaram contra ele. Para resumirmos a história, ele foi jogado dentro de um poço, ele foi vendido a comerciantes, ele foi preso porque a esposa disse que ele tentou abusar dela, ele foi preso, ficou na cadeia, revelou o sonho daquele homem e Deus o exaltou lá no final, quando ele então foi colocado como cabeça e foi o responsável por gerir o povo na época da crise. Ele viveu isso tudo com intenção de Deus. Pastor, como com intenção de Deus? Deus tinha intenção no sofrimento dele? Não, Deus tinha a intenção de que o sofrimento que ele passou, de que as provas que ele passou, de que as lutas que ele passou, o nome do Senhor seria glorificado quando tudo isso acabasse. Você não vê José desobedecendo a Deus, indo contra a intenção de Deus para passar por isso. No caso de José, Deus tinha a intenção de que o sofrimento dele fosse para glorificar o nome de Deus. Daí nós temos que ter o discernimento do que é intenção de Deus e do que é permissão de Deus. Quando nós falamos do rei Davi, um homem que Deus diz segundo o coração dele, a Bíblia nos conta determinado episódio em que o exército estava na guerra. Davi, ele estava no palácio, andando pelo palácio, e ele olha uma mulher tomando banho, ele chama um de seus criados, pergunta quem é aquela mulher. A Bíblia nos conta que ele deseja aquela mulher, mesmo o seu criado dizendo, olha, ela é a esposa de Urias, ela é a esposa de um dos líderes do teu exército. Ele não se preocupou com isso, ele mandou trazer aquela mulher, ele deitou-se com ela, aquela mulher engravidou. Quando Urias volta da guerra, Davi tenta de todas as maneiras fazer com que Urias se deite com a mulher para encobrir o seu pecado, para que a gravidez que ela estava fosse creditada na conta de Urias. Isso não acontece. Davi, para encobrir o seu pecado, manda matar Urias. Entenda, Davi está agindo por conta própria. Deus está permitindo que isso aconteça, mas Deus não queria que isso acontecesse. Não era a intenção de Deus que Davi mentisse, que Davi matasse um homem, não era a intenção de Deus, mas foi escolha de Davi que isso acontecesse. Foi Davi quem escolheu e Deus permitiu. Por que Deus permitiu então, pastor, que isso acontecesse? Porque se Deus impedisse isso de acontecer, a palavra de Deus seria mentirosa, quando ela diz para nós que Deus, ele nos deu o poder de escolher entre o bem e o mal. Deus estaria indo contra o seu princípio. Deus estaria mentindo se neste momento impedisse Davi de fazer aquilo que ele queria. A Bíblia nos diz que Davi lá na frente, quando Urias está morto e o seu filho nasce, este filho, o filho deste relacionamento, o fruto deste relacionamento adoece e morre. Não era a intenção de Deus que esta criança morresse. Morreu por permissão de Deus. E Deus permitiu para que Davi colhesse os frutos daquilo que ele plantou lá atrás. Quando ele escolheu deitar-se com uma mulher casada, quando ele escolheu matar a Urias,
e quando ele escolheu levar este relacionamento adiante. Entenda que permissão de Deus nada tem a ver com intenção de Deus. Mais um exemplo, quando nós vemos a história de Daniel. Daniel, ele foi levado cativo do povo de Israel. Daniel, ele foi lançado em uma cova com leões, porque quando o rei baixou um decreto dizendo que ninguém mais poderia orar, Daniel não negou a sua fé e continuou orando. Daniel, ele foi lançado em uma cova com leões. A Bíblia nos diz que Daniel saiu daquela cova sem nenhum arranhão. Deus, ele permitiu e Deus quis que isso acontecesse para que o nome de Deus fosse glorificado. Quando Daniel sai da cova dos leões, o rei baixa um outro decreto dizendo que só adorariam ao Deus de Daniel. Entenda uma coisa, quando Deus tem intenção, é para que o nome dele seja glorificado. Se essa situação que você está vivendo, o nome de Deus não está sendo glorificado, isso não é intenção, é permissão, e está acontecendo porque um dia nós decidimos desobedecer a Deus e seguir segundo a nossa vontade. Vou dar o último exemplo de permissão e intenção. Me dê um feedback aí se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Quando o anjo é enviado até a cidade quando anjos são enviados até a cidade de Sodoma e Gomorra, até a casa de um homem chamado Ló, a Bíblia nos diz que aqueles homens são recebidos por Ló e pela sua família, e dizem para que Ló e sua família saiam imediatamente daquela cidade, porque ela seria destruída, porque o pecado daquela cidade chegou até as narinas do Senhor, e Deus iria destruir aquele povo. A Bíblia diz que o anjo dá uma ordem dizendo: vão e não olhem para trás. Se Deus enviou os anjos até a casa de Ló, até a casa de sua família, a intenção de Deus era que eles se salvassem, porque foi a única família dentre o povo de Sodoma e Gomorra que recebeu a visita de alguém enviado por Deus para alertar a respeito do que aconteceria. Quando o anjo faz esta menção a eles dizendo: vão embora e não olhem para trás, a Bíblia diz que a família inteira está saindo da cidade. E quando a destruição começa, a mulher de Ló olha para trás e ela se transforma em uma estátua de sal. Entenda que a intenção de Deus era salvar aquela família, porque ele envia anjos até aquele lugar para alertar a respeito do que aconteceria. Porém, a desobediência da mulher de Ló, olhando para trás, fez com que ela colhesse a consequência. Ela virar uma estátua de sal foi permissão de Deus, mas não era a intenção de Deus. Foi permissão de Deus pela desobediência dela. Ela colheu os frutos que ela plantou, mas a intenção de Deus era que todos daquela família se salvassem. Quando nós olhamos para Lázaro, a Bíblia nos conta que Lázaro, antes de morrer, foi enviado um mensageiro até Jesus Cristo para dizer que Lázaro estava doente. A Bíblia diz que Jesus olha para aquele homem e diz: pode ficar tranquilo, volta. Pode voltar que eu já vou. E aos discípulos que estavam com Jesus, ele diz: esta doença não é para a morte. Porém, quando os discípulos de Jesus chegam até aquela cidade, Marta e Maria estão chorando, Lázaro já estava enterrado, morto há 4 dias. A intenção de Deus não era a intenção de Deus era sim, que Lázaro morresse, não para castigo, mas para que o nome dele fosse glorificado. Jesus, de onde ele estava, ele poderia ter dado uma ordem dizendo que Lázaro seja curado, assim como ele fez com o servo do centurião, e o servo do centurião foi curado. Jesus poderia fazer com Lázaro, e por que não fez? Porque tinha um propósito, o nome de Deus ser glorificado. E quando Jesus chama Lázaro, e Lázaro sai de dentro daquele túmulo, a Bíblia diz que muitos dos que estavam ali imediatamente se converteram e passaram a crer que Jesus era sim o Filho de Deus. Naquele momento, a intenção de Deus era que Lázaro morresse para que o nome dele fosse glorificado. Irmão, é necessário entender que tudo que nós vivemos sim é permissão de Deus, mas nem tudo é intenção de Deus. Nem tudo é intenção de Deus. Quando nós olhamos para as nossas situações no dia de hoje, vivendo o que estamos vivendo, eu tenho plena certeza de que isso é permissão de Deus. Eu não tenho dúvida. Sabe por quê? Porque a permissão de Deus ela acontece porque Ele deu a nós o poder de escolha.
Porém, será que isso que está acontecendo é intenção de Deus? Será que era isso mesmo que Deus queria que acontecesse? Ou será que nós, seres humanos, estamos colhendo apenas os frutos daquilo que plantamos? Pastor, nada foge do controle de Deus. Não estou dizendo que fugiu do controle de Deus. Está no controle de Deus. Tanto está no controle de Deus que o Senhor, Ele não nos desamparou. Como o Senhor não desamparou a Davi, no momento em que o seu filho morreu, a Bíblia diz que ele rasga suas vestes, ele se levanta, ele vai comer, ele vai vestir a sua roupa real e vai voltar à sua vida como era. Como ele não abandonou Abraão, mesmo Abraão desobedecendo, ele se levantou, entregou o filho da promessa a Abraão, e Abraão é pai de muitas nações, como Deus havia prometido. Da mesma maneira que Deus não abandonou a família de Ló. A esposa de Ló ficou lá como uma estátua de sal, mas Deus livrou Ló e a sua família da destruição de Sodoma e Gomorra. Entenda, não é porque é permissão de Deus que Deus te abandonou, não. O Senhor, Ele está com você em toda situação, mas devemos entender que quando é permissão e não é intenção, nós temos que nos levantar e quebrar esta maldição. Quebrar esta maldição da desobediência, quebrar esta maldição do erro, a maldição de não termos obedecido à voz do Senhor. É ridículo nós ouvimos que não temos que obedecer, porque nada vai acontecer conosco se não for permissão de Deus. Irmão, sendo permissão de Deus, qualquer coisa vai acontecer, mas não sendo intenção de Deus, só vai acontecer se eu e você fizermos bobagem. Imagine que nós estamos recebendo instruções: fique dentro de casa. O vírus pode atingir você se você ficar rodando por aí, tendo contato com outras pessoas. Eu tenho ouvido pessoas dizer que fechamos igrejas porque não temos fé. Irmão, como não temos fé? Não temos fé porque não estamos indo contra instruções de autoridades na área de saúde? Isso para mim não é falta de fé, isso para mim é inteligência. Isso para mim é você usar aquilo que Deus deu ao homem, inteligência. Deus deu ao homem, a esses médicos, inteligência para que eles pudessem compreender o que está acontecendo. Aí vamos nós, com toda a nossa fé, com crentes que somos, e enfrentar. Eu não vi Jesus enfrentar o diabo comendo pão. Eu vi Jesus enfrentar o diabo através da palavra. Eu não vi Jesus enfrentar o diabo se lançando do alto do sinédrio. Eu vi Jesus enfrentar o diabo na palavra. Eu não vi Jesus enfrentar o diabo se prostrando diante dele para mostrar que ele era o Filho de Deus. Não, eu vi Jesus enfrentar o diabo na palavra. Preste atenção, no momento em que se apresentam diante de nós dificuldades, cabe a nós nos prostrarmos diante do Senhor e clamar para que Ele nos mostre se é intenção ou se estamos apenas colhendo o fruto daquilo que plantamos lá atrás. Não temos que desafiar, irmão, baseados naquilo. Ah, não, mas eu creio que Deus não vai deixar acontecer comigo. Desobedece para ver se não acontece. Aconteceu com Davi, aconteceu com Abraão. Por que não vai acontecer comigo e com você? A obediência é o que nos impede de viver a maldição. É a obediência, obedecer a Deus, obedecer aos princípios, aos preceitos do Senhor que nos impede de viver a maldição. E nos permite viver a bênção. Não é o que nós achamos, não é o que nós pensamos, é o que a palavra do Senhor diz. Ah, pastor, mas ninguém morre de véspera. Realmente, ninguém morre de véspera. Mas eu não vou ficar caçando a morte, não. Ah, pastor, mas Paulo diz que morrer para o cristão é lucro e viver é Cristo. Irmão, todo mundo quer ir para o céu. Mas se eu perguntar quem quer morrer agora, talvez alguém diga aí, mas eu quero ver se apertar mesmo, se não pede pelo amor de Deus para viver mais um pouquinho. Entenda que a permissão de Deus, ela existe porque Ele nos fez uma promessa de que nos deixaria ter o livre-arbítrio, escolher se queríamos o bem ou se queríamos o mal. Por isso que a permissão de Deus existe. Mas a intenção de Deus existe para nos abençoar. Deus não tem intenção de matar, Deus não tem intenção de ferir, Deus não tem intenção de entristecer. Se tivesse essa intenção, não teria enviado Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário e levar sobre si as nossas dores, as nossas aflições e as nossas enfermidades. Eu não sirvo a um Deus que é um Deus carrasco. Eu sirvo a um Deus que é um Deus de amor, que entregou Jesus em maneira de amor para morrer por mim e por você. Que entregou Jesus como o amor mais puro, como o amor mais santo,
como o amor mais simples, para morrer por nós na cruz do Calvário. Irmão, se você está acostumado a viver nessa miséria, a viver nessa luta, a viver nessa prova, pare com isso. Esta não é a intenção de Deus. Deus está permitindo, mas se você se levantar, clamar ao Senhor, foi o que o Senhor disse a Salomão quando o templo foi entregue: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Foi isso que ele disse. Então, irmão, é hora de você se levantar dessa prova, dessa luta, desse deserto, dessa aflição que você está vivendo, dobrar os teus joelhos diante do Senhor, confessar que Ele é o Senhor da tua vida, o Salvador da tua alma, o único Deus a quem você serve, e deixar Ele transformar a tua história. Se alguém está pregando para você que a intenção de Deus é que o homem sofra, que o homem pereça, que o homem seja derrotado, porque no mundo, a Bíblia diz que no mundo teremos aflições, sim, mas a Bíblia nos diz também que nós teremos vida e vida em abundância. É vida em abundância, a aflição vai vir só de vez em quando. Se estamos vivendo a aflição e tendo vida só de vez em quando, tem coisa errada aí. Isso não é evangelho, isso não é Deus, isso não é Cristo. Nós servimos a um Deus de amor, um Deus que está disposto a nos levantar na hora da derrota, um Deus que está disposto a nos tirar do deserto, um Deus que está disposto a nos tirar da prova, a nos tirar da luta. Basta que nós verdadeiramente nos arrependamos, dobramos os nossos joelhos diante dele, reconheçamos que ele é o único Deus, Senhor e Salvador das nossas vidas, e ele vai operar um milagre na minha vida e na tua. Para de usar desculpa, eu estou nessa prova, eu estou nessa luta, porque é permissão de Deus. Não pergunte mais se é permissão de Deus, tudo é permissão de Deus. Pergunte se essa situação que você está vivendo é intenção de Deus. E se a resposta for não, lute com toda a tua fé, com todas as suas forças para sair dessa situação. Se a resposta for essa não é a intenção de Deus, lute com tudo que você tem para sair dessa. Mas se essa for a intenção de Deus, agradeça a Deus na hora da luta, na hora da prova, porque você só está vivendo isso para que o nome de Deus lá no final seja glorificado, exaltado, e para que pessoas aceitem a Ele como Senhor e Salvador das suas vidas, olhando para o seu testemunho. Receba essa palavra da parte de Deus hoje. Eu espero que eu tenha conseguido me fazer entender através da palavra. Eu espero que o Espírito Santo de Deus consiga ministrar no teu coração aquilo que eu, através das palavras, não consegui explicar. Mas que a partir de hoje você não use mais a desculpa, é permissão de Deus. Não. Pergunte se é intenção de Deus. Sendo intenção de Deus, sendo Ele quem está fazendo, tenha certeza que o nome dele vai ser glorificado quando tudo isso acabar. Mas se isso não for intenção de Deus, se levante e lute com toda a tua fé, com todas as suas forças, com todo o teu amor para sair dessa situação. Amém, meus irmãos? Receba esta palavra em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa. Queria lembrar os irmãos aqui, antes de nós orarmos pelo copo com água, que domingo nós teremos a nossa ceia, a Santa Ceia online, a partir das 19 horas. Não é porque você não é batizado que você vai deixar de assistir o culto. Pelo contrário, assista, é uma palavra de ânimo, uma palavra de Deus para a tua vida. O Senhor já ministrou ao meu coração o que eu devo ministrar aqui no domingo, irmão. Tenho certeza que você vai ser transformado por essa palavra, que você vai ser, realmente essa palavra vai bater de frente com você, como bateu comigo, vai trazer transformação para a tua vida. Não perca. E no final do culto nós vamos participar da Santa Ceia. Conto com vocês amanhã também, às 19 horas. Nós teremos culto todos os dias, irmão, às 19 horas. Enquanto o Senhor falar assim, é todo dia, vai ser todo dia. Quando o Senhor falar que eu posso dar uma pisadinha e fazer 3 vezes por semana, eu faço. Mas enquanto Ele não fala, amanhã às 19 horas nós estamos aqui. Não se esqueça, nós já conseguimos arrecadar uma quantidade de alimentos, mas ainda é pouco, irmão, para tantas pessoas que necessitam, que precisam. Então, seja você um abençoador, me procure através das redes sociais, através do meu WhatsApp. Procure o pastor Ricardo. Se você conhece alguém que congrega conosco na Assembleia de Deus, Ministério Bom Pastor Vila São José, chame essa pessoa no WhatsApp, ela já tem todas as instruções para direcionar você. Nós vamos retirar esses alimentos, vamos abençoar a vida de famílias que precisam. Eu espero que você não precise. A Bíblia diz que é melhor a gente dar do que receber, que todo momento nós possamos ser abençoadores, abençoar, dar alimento às pessoas. Amém? Pegue o seu copo com água, eu quero orar com você nessa hora, em nome de Jesus Cristo. Hoje nós avançamos um pouquinho a hora, mas era necessário, porque muito me incomodava pessoas se apoiando no é permissão. Esquece, eu não quero saber se é permissão, tudo é permissão, eu quero saber se é intenção. Se for intenção, eu vou ter a certeza de que Deus vai lá no final ter o nome dele glorificado. Mas se não for intenção, eu vou lutar com todas as minhas forças
para fazer com que essa situação mude. Oremos pelo copo com água. Pai, graça nós te damos, Senhor, e apresentamos diante do teu altar este copo com água. Crendo, Deus, que o Senhor tem o poder de operar através da nossa fé. Se houver enfermidade, Senhor, que o Senhor possa operar a cura. Se houver cadeia, grilhão, prisão, que o Senhor possa operar a libertação. Que nenhum dos teus filhos, Senhor, sejam, Senhor, desfalecidos pela luta ou pela dificuldade. Mas que a todos o Senhor fortaleça através do teu Santo Espírito. É o que eu te peço em nome de Jesus, para a glória de Deus. Tome o seu copo com água, em nome de Jesus. Antes de encerrarmos, queria louvar a Deus pela vida dos irmãos, pela interação dos irmãos, os irmãos trocando mensagens entre si aí, glória a Deus, Deus seja louvado por isso. A Bíblia diz que ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união, e é para isso que nós estamos aqui, para nos unirmos, é por isso que nós estamos aqui para louvar a Deus juntos, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Como eu prometi aqui ontem, nós já temos testemunho da nossa irmã Juliana, é minha mãe, tá? Para os irmãos que não sabem, ontem ela recebeu a palavra e aquilo que ela pedia ao Senhor, que parecia impossível, irmão, Deus operou hoje. Meu irmão nunca trabalhou, irmão. Vou contar para você o testemunho. Como é da minha família, eu posso contar. Meu irmão nunca teve um emprego registrado. Estava morando com a minha mãe, saiu de lá, veio para cá, irmão. Olha a situação que ele encontrou aqui. Tudo parado, tudo em crise, coronavírus tentando acabar com todo mundo. E se eu te contar, você não acredita. Hoje ele foi levar os documentos, segunda-feira ele vai abrir a conta e começar a trabalhar em um hipermercado aqui da cidade de São Bernardo. Deus abriu as portas, ele vai receber o salário dele, ele vai poder se manter aqui, ele vai poder ajudar em casa, ajudar a mãe, ajudar o irmão, em nome de Jesus. Estou brincando, irmãos. Mas Deus, ele opera um milagre. Operou um dentro da minha casa, operou um lá dentro da casa da minha mãe, e ele vai operar na tua também, se a tua fé alcançar isso. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Até amanhã, às 19 horas, em nome de Jesus. Conto com todos vocês. Que Deus possa abençoar a tua vida. Se Deus operar um milagre na tua vida, se Deus operar, não. Deus vai operar um milagre na tua vida também, ainda esta semana, até domingo. Testemunha aqui nos comentários e eu também vou exaltar a Deus pelo teu milagre. Crê em Deus, confie no Senhor. Até amanhã, para a glória de Deus.